Vamos lá para Mateus capítulo 7, dos versículos de 13 a 23. Mateus 7, de 13 a 23. Qual que é o título da mensagem de hoje? Como permanecer firme em meio a enganos e heresias. Exatamente sobre isso. Vamos falar juntos? Como permanecer firme em meio a enganos e heresias. Existe nos dias de hoje, inclusive pela internet, todas as possibilidades que as pessoas queiram ser supridas. Se ouvir uma palavra que muitas vezes vai te acolher, e por mais que nos confronte, é um acolhimento para a eternidade. Porque confrontar com a verdade, irmãos, é realmente muito importante, porque nós somos tendenciosos, nós somos inclinados para o mal. O ser humano é inclinado para o mal. E uma vez que ele entrega a sua vida para Jesus Cristo, ele começa a experimentar coisas diferentes, sobrenaturais, espirituais. E olha só o que esta palavra de hoje vai nos trazer, e como sempre, eu vou colocar entre parênteses um significado para facilitar a sua compreensão do texto, tá bom? Então vejam, diz assim então a palavra do Senhor: entrem, tomem a decisão de seguir pela porta estreita, caminho difícil, disciplinado que leva a Deus, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, perdição eterna, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita, restrita, exige renúncia, a porta e apertado, desafiador, exige perseverança. O caminho que leva à vida, salvação eterna. Poucos são os que a encontram. Cuidem, estejam atentos e vigilantes dos falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, uma aparência de bondade, mas por dentro são lobos cruéis, perigosos, enganosos e destrutivos. Vocês os reconhecerão pelos frutos, resultado de conduta de vida. Por acaso colhem uvas em espinheiros, planta cheia de espinhos, ou figos em ervas daninhas, planta inútil? Assim toda boa árvore, pessoa transformada por Deus, produz bons frutos, que são ações corretas e uma vida coerente. E toda árvore má, que tem um coração corrompido, produz frutos ruins, ações pecaminosas. E a árvore que não produz frutos bons é cortada, ela é removida, julgada, e é lançada ao fogo, condenação. Portanto, pelos seus frutos vocês os reconhecerão, identificarão pelo comportamento e resultados. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará, ou seja, terá acesso no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a minha vontade, a vontade de meu Pai, a que pratica de fato, entrarão no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, no momento do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos? Ou seja, anunciamos mensagens poderosas do teu reino? Em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, espíritos malignos? E em teu nome não fizemos muitos sinais e milagres, obras extraordinárias? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Nunca tive comunhão real com vocês. Afaste-se definitivamente de mim, vocês que praticam o mal, que vivem na iniquidade, na desobediência. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, que são os ensinamentos, e não as escuta, não as colocam em prática, é como um homem que construiu sobre a areia, base instável e sem firmeza espiritual. Amém? O versículo-chave está no versículo 16, que diz exatamente isso: vocês os reconhecerão pelos frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Esse versículo, meus irmãos, ele revela algo muito importante e resume a essência
e o discernimento espiritual, mostrando que o caráter e as nossas ações é que vão revelar verdadeiramente nossa natureza, independente de aparência, de discurso. Tem pessoas que são perfeitos se nós olharmos dentro de um teatro. Eles atuam de uma forma extraordinária. Tem pessoas que têm uma aparência realmente que surpreende, que engana, inclusive os mais experientes da vida. Enganam de uma forma muito natural, inclusive. Mas você já parou para pensar que é possível nós frequentarmos igrejas, cultos, cantarmos e adorarmos louvores, servirmos na igreja, mas mesmo assim não estarmos no caminho da eternidade? Mas eu vivi na igreja, eu nasci na igreja. Isso não é ingresso para a eternidade, irmãos. Não é ingresso. Não é ingresso. Nós temos que vigiar, porque Jesus nos alertou: vocês os reconhecerão pelos frutos, e não nos compete julgar quem vai, quem não vai. Muito pelo contrário, ele falou sobre a porta estreita, que é um caminho de renúncia. Como é que nós podemos ser seguidores de Cristo se nós não tivermos um antes e depois de Cristo? Na verdade, nós temos um antes e um agora com Cristo, ou não. É uma escolha. É uma escolha. Ele falou sobre os falsos profetas. E qual é o termômetro para você saber se você está seguindo ou não um falso profeta? Qual que é o termômetro? É a palavra de Deus, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. É a palavra de Deus. Esta igreja é ensinada a estar com o que na mão para conferir o que o pastor está falando? A palavra. É a palavra. Em muitas igrejas, ou supostamente igrejas, você até vai com a Bíblia na mão, ela vai estar debaixo do seu braço, mas ela não vai ser citada, ela não vai ser aberta, ela não vai ser exposta. Então tem muita gente que prega tematicamente, que é para atingir na emoção. Então eu pego lá, vou falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre prosperidade, vamos falar sobre tudo que é de bom, que a vida já é tão dura, por que eu vou falar de coisas pesadas? Mas não é isso que a Bíblia quer que a gente intensifique as mensagens. A Bíblia também tem sobre isso. A Bíblia fala do amor de Deus, mas a Bíblia também fala de um Deus como juiz. A Bíblia fala de salvação, fala de amor entre uns e os outros, mas ela fala também de pessoas que não querem compromisso com Deus, que você solte. A Bíblia fala que dependendo de quem estiver perto de você, que você entregue a Satanás, porque ele ou ela pode te levar para esse mesmo caminho. Então, esses lugares romantizados, temáticos, acolhedores, lotados, muito cuidado. Porque se você não estiver encontrando verdades bíblicas, você vai encontrar temas, texto, pretexto e pregação fora de contexto. São exposições que falam de um texto, saem e nunca mais voltam. Fala de tudo, meus irmãos, mas não expõe a verdade bíblica. O que isso significa na prática? Será que todo pregador que fala bonito está realmente falando por Deus? A resposta é não. Não. Porque a aparência engana. O resultado de vida e conduta é a prova real. Será que um líder carismático que prega prosperidade e que vive explorando financeiramente o seu povo, ele é um líder segundo o coração de Deus? Não. Um influenciador cristão que fala do amor de Deus nas redes sociais, mas o seu testemunho não produz frutos. As telas não mostram o que os bastidores da vida revelam. Uma tela não é suficiente. Uma pessoa que conhece muito de Bíblia, mas usa o conhecimento para manipular debates e explorar as pessoas e envergonhar os outros.
isso não é um cristão. Quer saber, irmãos? Eu cansei. Eu cansei. Eu não vou mais gastar energia para provar nada para ninguém, a não ser provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho que me humilhar diante das pessoas para agradá-las. Nós temos que agradar a quem? A Deus. Antes de seguir alguém, antes de você estar nas redes sociais olhando e seguindo as postagens de certas pessoas, você precisa observar o comportamento, a sua vida, a família e a coerência com a palavra de Deus. Porque senão nós vamos ser totalmente ludibriados. Olha o que diz 1 João 4,1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para que vê se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem pessoas levantando e construindo igreja como as empreiteiras levantam prédio para tudo quanto é lugar. Tem igreja de todo tipo de que você possa imaginar hoje. O que significa a porta estreita? Que Jesus disse, é o caminho difícil, disciplinado, de renúncia, que conduz à vida eterna. Não é sobre regras humanas vazias, mas é sobre viver com prioridade alinhado ao Senhor. É recusar de práticas desonestas no ambiente de trabalho, mesmo que isso signifique perder recursos. É escolher perdoar, mesmo quem te feriu profundamente e ainda você sentindo dor. É decidir perdoar, é manter-se puro sexualmente antes do casamento, mesmo sendo criticado por amigos. Revise hoje, já, as suas prioridades e elimine do seu coração o que te afasta de Deus. Olha o que diz Lucas 13:24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quem são os lobos de pele de ovelha? São pessoas que apresentam-se como amigas da fé. Têm intenções, mas as suas ações destroem, confundem, afastam os outros de Deus. Porque as pessoas se colocam num patamar mais elevado. E aí subestima o pequenino. Mas o Senhor busca nos pequeninos a verdadeira fé. Alguns exemplos. Um amigo de igreja que incentiva a fofoca e divide o ministério. Esses são lobos com pele de cordeiro. Uma pessoa que elogia para ganhar confiança, mas depois influencia para desobedecer a palavra. Eu ganho a confiança. Ah, mas a Bíblia... Não, viu? A Bíblia está ultrapassada. Um pregador que mistura a Bíblia com doutrinas estranhas para inchar o templo com pessoas, igrejas vazias, que vão para todo o vento de doutrina. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Não define, não sabe o que quer, nem como fazer. Então peça discernimento ao Espírito Santo para identificar os ensinos e atitudes que de fato refletem a Cristo. Mateus 7,15 diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muito cuidado. No Sermão do Monte, Jesus estava alertando pessoas religiosas que confiavam mais nas aparências e nas tradições do que propriamente na obediência real a Deus. O que é estreito, irmãos? Estreito significa difícil. Se a sua vida está um mar de rosas, e eu comecei a duvidar de mar de rosas. Quem acha bonito o mar de rosas, levanta a mão. Aí, quero ver agora, vamos lá. Quem acha bonito o mar de rosas? Pode levantar a mão, irmãos. Acha bonito? E os espinhos que está lá? Tem espinho. Então não é bem isso. A gente pensa que o mar de rosas é bonito, é romântico. Mas tem espinhos. E aí? Mudaram de opinião? Não, tem pessoas que se acham a última bolacha do pacote. Gente, o que é a última bolacha do pacote? É a bolacha mais quebrada que tem. Toda esfarelada.
E a pessoa se acha, mas se acha do quê? Tudo bem, se você tiver com fome, aquela última bolacha, até os farelos vão ser saborosos, não é verdade? Tudo é uma questão de contexto, irmãos. Uma questão de perspectiva. E a gente precisa estar atentos a esses detalhes. E o que são frutos? Resultados visíveis de uma vida transformada. E nós temos o dever de ver isso. Então o alerta é direto. Não basta falar Senhor, Senhor. É preciso viver a vontade do Pai. Vamos falar juntos? Não basta falar Senhor, Senhor. É preciso viver a vontade do Pai. Senhor, Senhor, todo mundo fala. Qualquer pessoa que for abordada na rua pela polícia, vai chamar o policial como? Senhor, sim, Senhor. Não é verdade? Então essa palavra, ela está meio que à deriva. Todo mundo fala Senhor. Essa é uma mensagem que é para cada um de nós. Estamos entrando pela porta estreita ou apenas estamos andando com a multidão pela porta larga? Para onde nós estamos guiando nossos passos, irmãos? Pela porta estreita ou pela porta larga? 5 aplicações importantes para a nossa vida, para a gente poder ficar muito atentos nessa grande jornada da vida cristã. Primeiro, escolha a porta estreita. Fale alto, bem forte e bonito. Escolha a porta estreita. Está lá no versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Seguir Jesus, meus irmãos, exige escolhas conscientes, renúncia ao pecado. A porta estreita simboliza a disciplina, a obediência, a fidelidade que nos leva à vida eterna, enquanto a porta larga representa o caminho fácil, permissivo, possível. Você pode escolher, você pode escolher. O Senhor não vai colocar você como um robô para não fazer a vontade dEle. Você vai fazer por escolha, é uma decisão. O Espírito Santo de Deus te convenceu. Então o caminho fácil é permissivo, mas ele conduz para onde? Para a condenação. E não vamos nos iludir, irmãos. Cuidado, cuidado. Sabe por quê? Porque os convites para a porta larga são muitos. Em todo lugar tem. As pessoas estão negociando a fé. O que mais que falta? Estão negociando, estão barganhando com Deus. Estão fazendo tudo o que Deus não quer que faça. A porta estreita é um caminho apertado, exigente e seletiva. Representa escolhas conscientes e difíceis que levem à vida eterna. Já o caminho largo, espaçoso, permissivo e confortável representa uma vida sem renúncia. O abandono, ele é voluntário do pecado. Ele não é inconsciente. Ele não é de qualquer jeito. E Jesus alerta para nós tomarmos cuidado com isso, para termos um compromisso verdadeiro e uma constância até o final. Mas como que eu posso fazer isso? Recuse práticas ilegais, das mais atrativas que vocês possam imaginar. Recuse. Recuse. Diga não a convites que comprometam sua fé. Ah, mas é uma festa, é um lugar maravilhoso, lá é o meu momento, eu posso fazer o que eu bem entender. Mas se Deus não está presente ali, então você não é presente nele. Hoje as festas têm mais da presença do mundo do que da presença de Deus. Escolha um culto de comunhão com Deus, ao invés de entretenimentos nocivos. Noé construiu a arca durante anos. Durante anos Noé construiu a arca, não foi de um dia para o outro. Estima-se que Noé levou entre 75 a 120 anos. Porque se você for lá em Gênesis 5:32, 7 e 6, Noé tinha 500 anos. E quando veio o dilúvio, ele já tinha 600. Está ali. Então,
ele gerou os filhos, né, perto dessa idade. Então, se os filhos já eram crescidos e tudo mais, supõe-se que levou 120 anos. Já pensou, irmãos? 120 anos construindo uma arca e o povo nem aí. Depois fala que Deus não é paciente, que Deus não teve misericórdia. Teve, o povo decidiu não ir. Então defina limites espirituais, não negocie. Leia a Bíblia diariamente. Para de colocar sacrifício. Se você falar assim, eu vou ler 3 capítulos por dia, você vai ler 3 capítulos por dia. Mas você não vai entender nada. Você vai cumprir protocolo. Porque você vai amanhecer o dia e não vai conseguir ler. Mas você vai ficar com aquele pensamento de querer ler a Bíblia. Melhor ter um pensamento de querer ler a Bíblia e não conseguir ler a Bíblia, ou ler correndo de qualquer jeito, do que não ter nenhum pensamento na Bíblia. Mas não é melhor você ler... por exemplo, eu gosto dessa Bíblia da NVI, porque ela vem com capítulos fragmentados, está vendo? O que eu tenho feito? Eu tenho lido entre um capítulo e outro. E aí, filho, um abraço. Eu quero ler a Bíblia agora inteira, desse jeito, porque eu já li a Bíblia toda em um ano. O que eu lembrei? Quase nada. Eu já li a Bíblia toda em 2 anos. O que eu entendi? Melhor do que 1 ano. Mas agora eu quero compreender a Bíblia. Então, se eu posso dar um conselho, comece um livro do Novo Testamento, do Antigo e um do Novo. Um do Antigo e um do Novo. Do Antigo e do Novo. E aí você vai se maravilhar com o que você vai aprender. Você tem escolhido a porta estreita ou tem se acomodado com a multidão na porta larga? Olha o versículo complementar, Lucas 13:24. Esforcem-se. O que é se esforçar? Lutar com determinação para entrar na porta estreita. Segunda lição importante. Desenvolver discernimento espiritual. Vamos lá? Desenvolver discernimento espiritual. Nem toda aparência piedosa é prova de fidelidade a Deus. Olha o que ele diz aqui, a palavra no versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, é preciso discernir entre a luz da palavra com a ajuda do Espírito Santo, para quem realmente ensina e também vive a verdade, porque os falsos profetas estão prontinhos para nos enganar. Tem cara de líder, tem cara de que tem chamado, tem cara de tudo, mas é um lobo. É um lobo. Discernimento espiritual, irmãos, é a capacidade de distinguir a verdade do engano. E quem é que vai nos mostrar se é verdade ou se é engano? Quem? O Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te mostrar. Mas se você tiver com a Bíblia na mão, mas não abrir, você não vai conseguir ver se... Espera aí, ele falou versículo 15, mas não é o 15. Não está aqui. Mas de onde ele tirou isso? Ele já está lá em Gálatas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Bíblia é plena. Ela é completa, mas está fora de contexto. Por que ele foi para lá? Cuidado com a aparência piedosa, aquela imagem de santidade, intenção enganosa, planos de destruição, pregações que prometem bênçãos sem arrependimento. Que pregação é essa? Líderes que incentivam rivalidades para manter controle. Influenciadores que usam versículos fora de contexto para justificar pecado. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é o tudo posso naquele que me fortalece, irmãos? Não é o posso fazer o que quiser, porque Deus ainda vai me amar, porque eu sou a coroa da criação. Gente, está totalmente fora de contexto. O versículo é lindo. E você olha em muitos para-choques de caminhão, inclusive. Mas quando está no para-choque do caminhão, sabe qual é a mensagem que está dando? Que eu leio, não compreendo, e eu que coloquei não estou dando a menor importância, porque fica no para-choque, nem dá importância. Aí cria um estigma de que a proteção de Deus está ali naquele banner pendurado. Não é isso, irmãos. Leiam essa passagem bíblica e vejam como que Paulo estava. O que ele estava passando para ele falar aquilo. É muito mais profundo. Paulo alertou os anciãos de Éfeso
que lobos vorazes, enganadores perigosos, surgiriam para destruir o rebanho. Está lá em Atos, capítulo 20, de 29 a 30. Lá em Atos 20, 29 a 30, está exatamente Paulo falando sobre isso. Como que eu posso me cuidar com isso? Ore pedindo discernimento antes de aceitar qualquer ensino. Olha, eu queria tomar um café com você para te ensinar sobre a Bíblia. Ah, é? Mas o que você vai falar sobre a Bíblia? Não, vou te mostrar como que Deus, não sei o quê, com um monte de promessas que não vão te levar para lugar nenhum. Foge. Fica sem tomar aquele café. Vai ser melhor. Compare toda a mensagem com a Bíblia. Peguem a Bíblia. E observe se o caráter de quem está ensinando reflete a Cristo. Uma pergunta: você reflete, você aceita mensagens apenas pela reputação de quem fala, ou você confere na Bíblia? A gente tem que conferir tudo na Bíblia, irmãos. Eu fico encantado quando eu vejo isso aqui, ó. Todos vocês com a Bíblia na mão. Então, se um dia vocês forem a viagem, passear, for visitar uma igreja, levem a Bíblia. E se o pregador ali começar a falar de um texto e sair, não voltar mais, nunca mais você volta naquele lugar. E ora por aquelas pessoas, porque eles vão estar te enganando. Terceiro, qual é a terceira lição? Avaliar pelos frutos. Vamos falar juntos? Avaliar pelos frutos. Olha só o que diz o versículo 16. Vocês os reconhecerão pelos frutos. O fruto. Sabe aquela pessoa que vivia falando dos outros, agora ela não fala mais. Sabe aquela pessoa que difamava todo mundo, agora ela já não difama mais. Sabe aquela pessoa que era mal vista, agora já não é tão mal vista assim, porque as pessoas falam, opa, mudou. O que aconteceu? Eu vi mudanças em pessoas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, que eu desejei aquilo. Isso é uma mudança, isso é fruto. Nossa, que mudança. Aquela pessoa falava a cada 10 palavras, 30 era palavrão. Cada mulher que passava, aquele rapaz olhava para trás. E vice-versa. Hoje tem uma atitude, uma postura, tem uma coerência. Você vê uma coisa diferente, uma luz. Essa pessoa está com Jesus. Então é pelos frutos que você vai reconhecer. Mais do que palavras ou aparência religiosa, a conduta, as obras revelam o coração e confirmam a autenticidade da fé. Ou seja, o fruto é resultado visível de uma vida transformada. Vamos falar juntos? Fruto, resultado visível de uma vida transformada. É o que confirma uma fé genuína, real, verdadeira. E não uma performance. Irmãos, às vezes nós vamos estar no altar, adorando a Deus, guiando o povo de Deus. Quando desce, que sai da porta, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, performance. O que é uma performance? É um ato externo, que não reflete o que está dentro de nós. Isso é performance. É uma atuação. Ok, podemos enganar uns aos outros? Podemos. Mas e a Deus? Não. João Batista diz, em Lucas 3,8, produzam frutos dignos de arrependimento, que é uma mudança real e contínua. Ou seja, avalie suas ações se elas refletem Jesus. Sirva de forma anônima. Corrija comportamentos que desonram Cristo. Uma pergunta. Sua vida representa e apresenta frutos espirituais ou uma aparência religiosa? Olha o que diz Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é o que, irmãos? Cortada. Removida. E é lançado aonde, irmãos? No fogo. O que é o fogo, irmãos? Isso, pode falar. O que é o fogo? Inferno. As pessoas estão com medo de falar do inferno. O inferno existe, irmãos. Já tem segmentos que estão colocando que depois daqui não existe inferno.
existe o aniquilismo. Já ouviram falar disso? O que é o aniquilismo? Acabou, fechou. Não tem céu, não tem inferno. Acabou. Morreu, acabou. Quarto, o que nós precisamos fazer? A vontade do Pai. Vamos lá, fazer a vontade do Pai. Olha só o que diz o versículo 21. Olhem na Bíblia de vocês, sempre. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar, irmãos? Apenas quem? Faz a vontade de meu Pai. Quem está falando? Jesus. Não basta declarar fé, irmãos. É preciso obedecer. O verdadeiro discípulo que vive o que prega, praticando os mandamentos e alinhando suas decisões à vontade de Deus. Tem a parábola dos 2 filhos, lá em Mateus 21, de 28 a 31, que o pai pede para os filhos fazerem um serviço para eles. Aí ele pede para o primeiro, e o primeiro fala assim, não estou afim não. Só que depois ele vai. Só que tem o outro que ele fala, não, pode deixar pai, vou fazer. Nem aparece. Quem cumpriu a satisfação do Senhor? O primeiro, que teoricamente, de imediato, quando a gente lê a palavra, isso aí é desobedecer, rebelde aí, ó. Mas ele foi. Ele não queria, mas ele até foi. E o que disse que ia, nem apareceu. Gente, fazer a vontade do Pai é obedecer plenamente os mandamentos de Deus. É mais importante do que declarações, entende? Puxa vida, quem negar, se acerta com Deus mais tarde. Quem levantou hoje de boa para vir para a igreja? De boa. Não estava tão frio assim. Né? Não estava tão frio assim. Estava extremamente gelado, irmãos. Uma luta. Eu ainda pensei assim, puxa. Passou. Já acordei, já levantei. Lavei o rosto com água gelada mesmo. E vim, tremendo. Até pensei. Mas eu vim. E vim mesmo. E fiquei lá com as mulheres hoje. O cantinho gelado, tadinho. Precisamos rever isso daí. Está gelado ali para elas. Precisei participar lá para poder sentir o que elas sentem. Deus mandou. Que luta. Acho que foi uma lição porque eu pestanejei assim. Falei assim, Deus, está tão quentinho. Falei, não, você vai ficar com as mulheres hoje na IBD. Aí eu fiquei lá. Saí. E hoje aconteceu um milagre, né? A Denise estava com a mãozinha quentinha ali. Milagre, gente. Glória a Deus por isso. Eu estava com a mão gelada e ela estava com a mão quente. Está vendo? Milagres. O que você faz hoje para agradar a Deus? Troque desculpas por obediências imediatas e deixe a Bíblia guiar suas decisões. O que diz João 14,15? Se vocês me amam, obedecerão, cumprirão os meus mandamentos. E a última lição para nós aplicarmos na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Construir na rocha. Construir na rocha. Olha o que diz o versículo 24. Vocês viram que ficamos na Bíblia, hein? Pregamos o texto, ficamos no texto, com contexto, sem pretexto, sem sair do texto. Porque isso é pregação expositiva. A Bíblia sendo falada por ela mesma. Todo o que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Cristo e sua palavra são um fundamento seguro das nossas vidas. Construir sobre a rocha significa viver em obediência e firmeza, permanecendo de que maneira, irmãos? Inabalável diante das provações. É constrangedor, gente, mas que maravilha esse texto. A rocha
É uma base firme e inabalável, é Cristo e sua palavra. Construir na rocha significa fundamentar a vida na obediência constante para resistir às tempestades. Quais são as tempestades da nossa vida? São provas, são crises, são tentações, são lutas. E grandes lutas. Vamos falar juntos? Grandes lutas. Vamos lá, gente, vamos lá. Põe para fora. Quantas lutas? Grandes lutas. É isso daí. Não fica com medo. Não é lutinha. É para crente raiz. São provas, são crises, são tentações. E como que elas vão se manifestar na nossa vida? Permanecendo fiel a Deus, mesmo desempregado. Não é desanimar, não é desistir, não é chutar o balde, não é se vitimizar, é manter a oração mesmo sem respostas imediatas. O caminho está certo, você começou a orar. Só que se você parar, você não entendeu por que você está passando por aquilo. E é reagir com perdão, mesmo diante de ofensas graves. Ofensa, para mim, não tem uma que é mais grave ou menos grave. Assim como não tem pecado, pecadinho, pecadão. Ofensa é ofensa, irmãos. Ofensa é ofensa. José do Egito manteve integridade na prisão e no palácio. Por quê, irmãos? Porque a sua vida estava onde? Firmada em Deus. Estava na prisão. O cara que tentava fazer de tudo certo, foi parar na prisão, foi se tornar escravo, interpretou sonhos, falou, não esquece de mim, hein? Ficou mais 2 anos, pensa, fulano, por esse caminho aqui que vai dar certo para você, Deus te usando para abençoar aquela vida, aí a pessoa vai, dá certo e você fica, e nem lembra mais de você. José não pestanejou, ele ficou firme. Ou seja, ele manteve a integridade na prisão e no palácio, porque a sua vida estava firmada em Deus. E quando ele encontrou com os irmãos, o que ele falou para os irmãos? Não se preocupem. O que aconteceu e que vocês fizeram e Deus permitiu, era para que a glória dele fosse manifestada e a gente conseguisse o que a gente conseguiu. Então, irmãos, às vezes vai vir pancada daquelas de verde e amarelo, o negócio é feio. Vai vir o quê? Grandes lutas. Que bom que a luta de vocês está bem baixinha, viu? Eu queria ter um pouquinho dessas lutinhas aí, porque as minhas são grandes lutas mesmo, são desafios. Leia Gênesis 39 a 41, leiam Gênesis de 39 a 41, e vocês vão ler de novo essa história de José. Então, ou seja, para nós finalizarmos, tenha um tempo diário com Deus. Tenha um tempo diário com Deus. Tenha um tempo diário com Deus. Vamos falar juntos. Tenha um tempo diário. Fala para o irmão e para a irmã que está do seu lado aí. Tenha um tempo diário. Sacode o irmão e a irmã que está do seu lado, que está frio. Tenha um tempo diário. Faz assim. Tenha um tempo diário com Deus. Tenha um tempo diário com Deus. Está frio porque o teu coração também está gelado. Eu gosto desse momento que vocês se desafiam. Fala para o irmão e para a irmã, pratique a palavra mesmo em momentos difíceis. Vamos lá, pratique a palavra mesmo em momentos difíceis. Sacode o irmão do lado. Fala para ele assim, pratique a palavra mesmo em momentos difíceis. Sacode, irmão, sacode. Só não vale empurrar, mas sacode. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Nós vamos falar um para o outro agora. Cerque-se de pessoas que fortaleçam sua fé. Vamos lá. Cerque-se de pessoas que fortaleçam sua fé. De novo. Cerquem-se de pessoas que fortaleçam sua fé. Sua vida espiritual resistiria se hoje viesse uma tempestade inesperada? Então, você que falou com o outro e o outro falou com você,
vocês vão mandar mensagens bíblicas um para o outro durante a semana. Amanhã, já que a dona Maria Edna não veio hoje, a Regina é comigo. É isso aí, Regina. Amanhã eu vou te mandar mensagem. Teve um tempo diário com Deus, Regina? Vou te cobrar. E você vai me cobrar. Está praticando a palavra mesmo em momentos difíceis, Regina? Eu vou te cobrar. E cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé, Regina. Amém? Olha lá, hein? Vou anotar aqui, ó. E vou pegar. Vou até anotar aqui, gente, ó, ao vivo. Eu vou marcar aqui, ó. Regina. Depois eu mostro para ela aqui, ó. Regina. Tá aqui, ó. Se você não tem um contato de quem você sacudiu, pede o contato antes do culto acabar para você pegar. Tá aqui, viu, Regina? Tá aqui, ó. Se prepara, essa semana é a semana, hein, Regina? Fala a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E finalizo, meus queridos. Eu finalizo dizendo a vocês que se firmam na palavra do Senhor, se permitam, porque Deus tem maravilhas para a sua vida. Feche seus olhos por um instante, curva a sua fronte. Você está diante de uma escolha que vai determinar o seu destino eterno. Seguir pelo caminho largo, que parece ser mais fácil, e mas leva à destruição. Ou pela porta estreita, que exige renúncia e fé verdadeira, mas conduz à vida. Jesus não quer seguidores superficiais. Ele não quer apenas que nós digamos a Ele, Senhor, Senhor. Mas depois vamos viver para nós mesmos. Ele quer discípulos que o reconheçam como o único e verdadeiro Deus. Hoje Deus está abrindo a porta estreita para você. A decisão é sua. Vai continuar andando com a multidão ou vai se comprometer com o caminho da transformação e da obediência? Não espere mais. O tempo para escolher a vida é agora. Porque quem escolhe Jesus, escolhe paz no coração, força nas lutas e a certeza da salvação eterna. Faça a sua escolha hoje. Entre pela porta estreita. A vida nova não veio de qualquer maneira. Ela começa com um passo de fé e com um passo de obediência. Hoje você ouviu sobre a porta estreita e os falsos profetas. A importância de discernir para produzir frutos e agradar a Deus. Jesus está te chamando para uma mudança real para entrar por essa porta estreita. Se você sente no seu coração que precisa dar esse passo e quer entregar sua vida a Cristo de verdade, quer deixar para trás tudo que te afasta dele, só levante uma das suas mãos para eu poder orar por você. Talvez você já conhece Jesus, você caminha com Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, mas você está se sentindo distante do Senhor. Tem alguém que quer oração sobre isso? Só levanta uma mão, só para o pastor ver. Eu só quero orar por você. Amém, louvado seja Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mais alguém? Alguém deseja entregar a sua vida para Jesus? Não é aceitar Jesus. Jesus não é um coitado que está batendo na porta do nosso coração de qualquer maneira. É nos entregarmos a Ele. Não deixe para depois, porque a porta estreita já está aberta para você. Há alguém mais que deseja oração? Só levante uma das suas mãos para o pastor orar. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado por nos chamar para a porta estreita, pelo convite para uma vida transformada, plenamente pelo Senhor. Hoje, algumas pessoas aqui, Deus, estão dando passos verdadeiros de fé, porque reconhecem que os seus corações estão distantes do Senhor, devido às circunstâncias da vida. Mas eles são do Senhor, elas são do Senhor. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, nos fortaleça, Deus, para que possamos seguir firmes no caminho da obediência, mesmo quando for difícil, nos enche com Teu Espírito Santo, para que tenhamos o discernimento, mas também coragem, que a nossa vida produza frutos que glorifiquem o Teu nome, e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade. Hoje nós nos entregamos ao Senhor, Senhor. Guia-nos, molda-nos e usa-nos para a Tua glória. E é pelo nome que está acima de todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e cremos. Amém.
Glória a Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja Deus, que nós possamos experimentar da presença de Deus todos os dias. Amém?